Queridos, nós nesse instante gostaríamos de convidar você a abrir a Sagrada Escritura juntamente conosco no livro dos Salmos, livro que é ainda hoje muitíssimo usado na congregação dos santos, livro que fala-nos de cânticos espirituais, que nos lembra das grandezas de Deus, dos seus feitos prodigiosos. E na noite de hoje, eu quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura no texto do Salmo de número 42, texto que fala muito ao meu coração. E no versículo 11, o salmista vai trazer algo pela inspiração do Espírito Santo, a fim de falar-nos da parte de Deus através da sua poderosa palavra. Assim está escrito a Sagrada Escritura no Salmo de número 42, versículo de número 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, a Ti, Senhor, nós nos rendemos, ó Pai, em adoração, nesse exato momento, ó Deus, te pedindo, Pai, que Tu, através, Senhor, dessa palavra lida, Senhor, fale, Senhor, poderosamente em cada coração que nos ouve, ó Deus, através da transmissão, Senhor, da Tua palavra. Pai querido e santo, usa-nos, Deus, conforme a nossa limitação, Pai. Reconhecemos a nossa pequenez, sabemos, Senhor, que todas as coisas provêm de Ti, e nós humildemente, Senhor, te pedimos, Pai, que Tu ponhas, ó Deus, as palavras, Senhor, e unja, Senhor, o nosso lábio, a fim de que nós possamos, Senhor, transmitir a Tua palavra santa com fidelidade, e que essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão entre a alma e o espírito, possa sondar mentes e corações, e que, ó Deus, a Tua paz, que excede todo entendimento, possa, Senhor, reinar em cada vida, em cada lar e em cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, é uma grata satisfação poder falar-vos mais uma vez acerca daquilo que Deus tem feito através da nossa vida, da nossa história. O Senhor, Ele manifesta a sua presença de maneira gloriosa. E muitas vezes, querido, essa presença de Deus, ela nos é manifestada através de alguns acontecimentos que o Senhor nos conduz a depositarmos a nossa confiança tão somente nele. Porque, querido, em dados momentos nós nos achamos tão autossuficientes e confiantes que por vezes esquecemos que existe um Deus que está cuidando da minha vida, que está cuidando da tua vida e que está no controle da situação. Somos lembrados, querido, através da Escritura Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É bem verdade, querido, que em dados momentos o Senhor nos faz caminhar por caminhos aos quais nós não gostaríamos de andar. E isso nos causa temores, nos causa aflições, nos abate, nos aflige e nos quebra. E esse é o caminho, muitas vezes, escolhido pelo Senhor, que é soberano sobre a minha vida e sobre a tua vida, para nos ensinar o valor da confiança em Deus. Querido, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, e versículo de número 2, ali o Senhor manifesta-se através de Moisés, que era o representante de Deus, o emissário de Deus, o porta-voz de Deus, para trazer ao povo a lume a vontade do Senhor. E ali ele vai dizer no versículo 2 que Deus
propositalmente conduz o povo do Egito até a Canaã a passar pelo deserto, a fim de testar, experimentar, para que o Senhor soubesse exatamente o que estava no coração daquele povo. E querido, é exatamente assim que Deus trabalha na nossa vida, nos moendo, nos apertando, nos fazendo passar pelo vale da sombra e da morte, a fim de ele o suprassumo da nossa fé. Foi assim com Jesus, que no jardim da aflição, no Getsêmani, que é também a tradução para a prensa das oliveiras, ali a alma do Senhor foi prensada e o Senhor derramou-se em lágrimas, a fim de que pudesse achar socorro no único que socorrer em cada momento da nossa vida. O texto que nós acabamos de ler, o Salmo de número 42, vai nos lembrar acerca dessas coisas, de quão falhos, de quão fracos e limitados nós somos. Porque o salmista, no Salmo de número 42, ele vai usar a figura de uma corça para dizer a Deus qual era o seu anseio, o que estava no seu coração. Convido você, Salmo 42 e versículo 1, quando o salmista vai dizer: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? E querido, em algumas situações que nós passamos, principalmente nós, homens e mulheres de fé, quando passamos por luta, passamos por provação, sempre aparece alguém a fim de provar a nossa fé, questionando: onde está o teu Deus? Mas tu não és tão crente. Manifesta-te agora a tua fé e esse teu Deus, a fim de que nós possamos crer assim como tu crês. É bem verdade que Jesus também foi tentado dessa maneira na cruz. Talvez você não tenha percebido isso, mas ali os seus algozes diziam: ele confiou tanto em Deus, disse que iria destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, por que é que ele não pode descer da cruz? E querido, é assim que Deus trabalha na nossa vida. Se o Filho de Deus padeceu luta, padeceu provações, passou por dissabores, quem somos nós para não passarmos pelas mesmas aflições? Somos lembrados através de João, capítulo 16 e versículo 33. Algo sobre a certeza da nossa fé. Porque o não é uma religião, uma forma de crença que promete acabar com os problemas imediatamente após a fé. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A declaração de Jesus nos inspira a confiança, nos inspira a fé, porque a despeito da nossa pequenez, a despeito da nossa fraqueza, a despeito da nossa limitação, aqui representada pela figura de uma corça, um animal que é muito frágil e que certamente é alvo de predadores e muitas vezes pelos leões e pelas feras são devorados. Assim está a nossa vida suspirando por Deus. Em dados momentos, querido, é exatamente assim que Deus nos faz voltar-se para Ele, no meio da provação, no meio da angústia. E nós lembramos que Jeremias, no capítulo 18, foi convidado a descer à casa do oleiro para poder entender qual era o trabalhar de Deus na nossa vida. Ali ele usa a figura de um oleiro que, trabalhando o vaso de barro, quebra quando não toma a forma adequada pelo Senhor. E ali Deus nos ensina que muitas vezes é assim que Ele nos trata.
quebrando a nossa confiança, quebrando o nosso ego, a nossa autossuficiência, a nossa prepotência, a fim de que nós possamos recorrer ao Senhor, aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que pedimos e pensamos. E talvez estejam pessoas passando por momentos exatamente assim, expressando através da oração do salmista aquilo que está no íntimo do seu coração. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Mas ali o salmista, através da oração, expressa a confiança em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele a minha salvação, Ele é a minha rocha e o meu sustento. É muito interessante como o texto bíblico vai trabalhar a figura de Deus representada numa rocha, aquela que representa para nós algo muito maior, algo sólido, algo em que você e eu podemos depositar a nossa segurança por conta do alicerce que é firmado. Ali o salmista vai dizer que Deus é como uma rocha. Isaías, capítulo de número 64, versículo 4, vai nos dizer exatamente assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o nosso Deus é uma rocha eterna. O texto no original vai nos lembrar sobre a solidez da rocha, a fim de nos inspirar a confiança e, consequentemente, a fé naquele que pode todas as coisas. Através dessa palavra, eu gostaria de te dizer: Deus trabalha de formas a nos surpreender sempre. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Diz Isaías no capítulo 55 e verso 8: os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos, assim como os meus caminhos também não são os teus. Da mesma forma que o céu se alteia sobre a terra, assim a minha vontade sobre a vontade de vocês. Tem um texto, querido, que fala muito ao meu coração, quando o apóstolo Paulo vai refletir sobre o caminho de Deus e muitas vezes o seu trabalhar, que frustra a nossa vontade, nos leva por caminhos tortuosos, desertos e vales na vida. E o apóstolo Paulo vai dizer ali em Romanos no capítulo 11, com a sua soberania e com a sua majestade. E ali ele vai dizer algo que é poderoso e nos inspira a fé e a confiança nesse Deus. Afinal de contas, querido, nós também passamos por luta, passamos por provação. E se eu estou te dizendo isso, é porque é exatamente assim que eu tenho procurado conduzir a minha vida em meio a lutas, em meio a provações que eu mesmo tenho passado. E o texto vai nos dizer ali a partir do versículo de número 33, é um cântico. E no momento da aflição, no momento em que nós passamos por luta, é um momento de nós confiarmos em Deus e dirigirmos um cântico ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele dirige um hino de adoração a Deus em Romanos no capítulo 11, a partir do versículo 33, quando ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? E diz o texto: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, querido? Independente da luta, da provação que você esteja passando, eu quero te dizer que há um Deus do céu que está cuidando da minha vida e da tua vida. É um Deus que está totalmente interessado em fazer com que você creia na sua provisão, em fazer com que você possa depositar a sua esperança, a sua confiança
na rocha eterna, porque Ele é o nosso sim e o nosso amém. Como está escrito ali em Apocalipse capítulo 3 e versículo 14, Jesus apresenta-se e aparece diante das igrejas dizendo: eu sou o sim e o amém, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E querido, a Bíblia vai nos dizer algo poderoso da parte de Deus, a fim de consolar o teu coração que pode ser que esteja abatido, pode ser que esteja oprimido, pode ser que esteja passando por momentos de questionamento, porque talvez o vento se abateu sobre a tua casa, sobre a tua família. Muitas vezes problemas que nós não plantamos, muitas vezes esses problemas vêm até nós, vendavais, lutas, provações, mas diz ali Apocalipse 22, algo que meu filho me fez refletir esses dias, ele na sua pequenez. E ali nós somos lembrados também, querido, que em momentos assim, Deus usa até os pequeninos para falar conosco. Da mesma forma que Jesus vai dizer a todos quantos estão duvidosos no caminho, que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. E querido, eu me maravilhei diante de Deus quando meu filho tomou a palavra, saudou os irmãos e disse exatamente isso que está escrito em Apocalipse 22, versículos 20 e 21. Olha que palavra ele disse: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. E diz o versículo 21, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Querido, eu ali me maravilhei diante de Deus. Glorifiquei ao Senhor, porque é exatamente assim que Deus faz. Da boca dos pequeninos, Ele suscita o louvor. Ele fala profundamente ao nosso coração. E talvez Deus esteja falando ao teu coração nesse exato momento, para entregar o teu problema, a tua situação, aquilo que você está te afligindo no momento. A Bíblia vai dizer, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Talvez, querido, você tenha procurado pessoas para compartilhar algo sobre a tua vida e essas pessoas não te inspiram confiança. Eu quero te dizer que existe um Deus que você pode confiar. Um Deus em que você pode recorrer. Aquele que pode ouvir o teu clamor, a tua súplica. Afinal de contas, a Bíblia que vai dizer, querido, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, querido, quem dera Deus esteja nos fazendo passar por esse momento, a fim de que você e eu possamos verdadeiramente confiar no Senhor. A Bíblia que diz, Salmo de número 37 e versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Talvez tenha chegado um tempo em que você não saiba mais o que fazer. Você já tentou de todas as formas resolver o problema do teu jeito, da melhor maneira possível. Mas a Bíblia vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor. E não somente isso, confia nele, que o mais Ele fará. E Ele fará, querido, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus, querido, é uma palavra confiável para o meu e para o teu coração. Afinal de contas, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Antes, Deus usou homens santos para expressar as suas verdades eternas. Querido, essa palavra, ela vai diretamente ao teu coração. Porque talvez você esteja quebrado, talvez você esteja aflito, talvez você esteja passando por um momento de questionamento pelos vales e desertos da vida. Quantos em situações semelhantes não dão cabo da sua vida? Mas antes que isso aconteça, querido, eu tenho uma palavra para te dizer. A Bíblia vai dizer, Salmo de número 55,
mais uma vez, um texto que vai te consolar, um texto que vai trazer consolação do alto para o teu coração. Salmo de número 55, versículo, onde o salmista vai dizer: lança o teu sobre o Senhor e Ele te susterá. Não sou eu, não é o pastor Júnior. Pastor Júnior também tem as suas demandas, tem suas fraquezas. Eu lanço os meus cuidados sobre o Senhor. Assim me aconselho. Eu lanço sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá, observe bem, nunca permitirá que o justo seja abalado. A Bíblia vai dizer, querido, sobre isso, que Deus tem todo o interesse em guardar a minha vida e a tua do laço do passarinheiro. Porque a nossa luta, amado, não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios capítulo 6 e versículo 10 vai dizer que a nossa luta são contra hostes, principados, potestades e opressores, dominadores século, desse mundo que jaz no maligno. E o Deus desse século tem cegado muitas vezes o conhecimento das pessoas para que elas procurem refúgio, procurem abrigo, procurem fortaleza nas drogas, nas bebidas, na prostituição, nos vícios, menos no Senhor. Menos no Senhor. Quantas pessoas não estão procurando, querido, conselho no meio dos ímpios? Quantas pessoas não estão procurando ajuda com algo que não pode resolver o seu problema? Quantas pessoas, quando atormentadas pelas vozes que ouvem e não dão ouvidos à voz do Senhor, não dão cabo da sua vida? Por um momento, acabam pondo tudo a perder. Ei, querido, a Bíblia vai nos dizer: confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, porque muitas são, Salmos 34 e versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o tem livrado de todas. Querido, talvez você ainda nem percebeu, mas Deus já entrou com livramento e provisão sobre a tua vida. Talvez no calor da emoção, nós fomos tentados a pensar que Deus não agiu em nosso favor. Até mesmo nós, homens de fé, perguntamos: onde está o Senhor? Deus, por que me abandonaste? Por que permitiste que isso acontecesse? Querido, muitas vezes o Senhor, Ele faz com que você e eu fiquemos sem resposta. Fiquemos sem resposta e nos quebre e nos leve ao limite da nossa provação. 2 Coríntios capítulo 12. O homem de Deus chamado Paulo, homem de dores, homem de provações, homem que sofreu espinhos na carne, orou 3 vezes ao Senhor pedindo livramento da aflição que estava assolando a sua vida, estava perturbando o seu coração, estava oprimindo a sua alma. E querido, sabe qual foi a resposta do Senhor? Talvez você esteja, quando o apóstolo Paulo orou, pediu a Deus, imediatamente o Senhor atendeu a sua petição. Jesus vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O Senhor Jesus vai dizer ao apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando tu estás fraco, é aí que... Porque não está na tua força, não está nas tuas pernas, não está nos teus braços. A tua confiança está no Senhor. Eu quero te dizer mais uma vez algo da parte de Deus para o teu coração. Provérbios capítulo 3. Algo que o Senhor colocou no nosso coração através dessa mensagem para que você pare agora, imediatamente, de
achar que você é o dono da situação, que você está no controle. Quem está no controle de tudo é o Deus que nós servimos. Reflete comigo esse texto. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Se tudo isso que eu estou te dizendo for da parte de Deus, eu não sei mais o que é. Porque a palavra não é minha, a palavra é do Criador. E ali está escrito, Provérbios capítulo 3 e versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não te sustenta no teu próprio entendimento. Não confia que tu pode resolver tudo a qualquer momento. Confia em Deus. Confia no Senhor. Confia naquele que é uma rocha eterna. Confia na rocha que é mais alta do que você. Afinal de contas, a Bíblia vai nos dizer algo assim para o meu coração e para o teu. Tudo isso que o Senhor está trazendo é para te consolar. É para que você possa perceber que há um Deus que conduz a minha vida e a tua, para que nós depositemos a nossa confiança nele. A Bíblia vai dizer, Salmo 61, versículo de número 2. Algo que o salmista em oração expressa, e eu convido a você a levar essa situação que você tem passado diante do Senhor em oração. Ouve, ó Deus, versículo 1, o meu clamor e atende a minha oração. Desde o fim da terra eu clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Querido, a Bíblia diz que existe um Deus que é refúgio e fortaleza, que é socorro bem presente na hora da provação, que é uma rocha mais alta do que você, que é aquele em quem nós podemos confiar, é aquele onde nós podemos expressar a nossa confiança e a nossa segurança, a fim de que nós apresentemos a nossa oração ao Senhor e sejamos socorridos. A Bíblia que vai nos dizer que nós devemos nos humilhar. Humilhai-vos, pois, perante a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Eu te convido nesse exato momento a orar juntamente comigo e clamar ao Deus que pode todas as coisas, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Te convido a orar nesse momento e colocar a tua vida, a tua casa, a tua família e a tua petição diante do altar do Senhor. Pai bendito e santo, nesse momento, Senhor, em que, Senhor, nós estamos quebrados, Senhor, nós estamos, Senhor, quebrantados, ó Deus, não temos a quem recorrer senão a Ti, Senhor. Ó Pai querido e santo, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque em cada momento, ó Deus, nos desertos e vales, onde, Senhor, a provação, Senhor, e a tentação acossam sobre nós, ó Deus, e nos fazem perceber quão limitados nós somos, quão fracos nós somos e quão dependentes de Ti nós somos. Tu não nos tem abandonado, Senhor. A Tua palavra vai nos dizer que a Tua vara e o Teu cajado nos consola em pleno deserto. Por isso, ó Deus, nós rendemos a Ti, Senhor, a adoração. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa casa e, Senhor, aquilo que está afligindo o nosso coração. Lançando sobre Ti, Senhor, os nossos cuidados, porque Tu, Senhor, tem cuidado, Senhor, de cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, pelos livramentos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por Tua provisão. E obrigado, ó Deus, por nos mostrar, Senhor, de tempos em tempos, que nós não somos autossuficientes, que nós não podemos todas as coisas,
que nós somos limitados, que nós somos fracos, porque a tua palavra vai nos dizer que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Porque o teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E, ó Deus, nosso muito obrigado, Pai. Porque, ó Deus, nós confiamos em Ti. A despeito, Senhor, da circunstância, Deus, e dos problemas que nós temos passado. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás no controle da situação e que todas as coisas, até mesmo as coisas que nós julgamos ser ruins para nós, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigado, ó Deus, por Tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, nesse exato momento, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce consolação, Pai, do Teu Espírito Santo, seja, Senhor, com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.